Não houve um relógio marcando a hora exata, nenhum documento assinado com essa frase, nenhuma reunião registrada oficialmente com essa conclusão. Ainda assim, houve um dia menos, ou melhor, um momento, em que a certeza se instalou de forma definitiva entre os homens que comandavam os exércitos do Terceiro Reich, não como um choque repentino, mas como um peso que já vinha se acumulando há meses, e que naquele instante específico tornou-se impossível de sustentar. A guerra estava perdida, não como possibilidade futura, não como risco distante, mas como fato naquele ponto do conflito. A Alemanha ainda lutava, canhões ainda disparavam, ordens ainda eram transmitidas, soldados ainda avançavam e morriam. Para quem observava de fora, o Reich parecia resistir com ferocidade. Para quem estava dentro das salas de comando, olhando mapas que encolhiam dia após dia, a realidade era outra. A guerra já não era uma disputa por vitória. Era uma tentativa desesperada de retardar o inevitável. Os generais alemães haviam sido treinados para vencer guerras curtas, decisivas, baseadas em movimento rápido e colapso psicológico do inimigo. A Blitzkrieg não era apenas uma tática militar. Era uma filosofia. Golpear com força suficiente para quebrar a vontade de lutar do adversário antes que ele pudesse mobilizar plenamente seus recursos. Funcionou na Polônia. Funcionou na França. Funcionou nos primeiros meses contra a União Soviética. E justamente por ter funcionado, criou uma ilusão perigosa, a de que sempre funcionaria. Mas a guerra que a Alemanha enfrentava agora não era mais aquela para a qual seus generais haviam sido preparados. Era uma guerra de desgaste total, industrial, demográfica. Uma guerra em que fábricas, ferrovias e campos de petróleo decidiam mais do que manobras brilhantes. Uma guerra em que perder homens experientes significava perdre clós para sempre, enquanto o inimigo simplesmente o substituía. Dentro do alto comando, os relatórios começaram a mudar de tom muito antes de qualquer admissão explícita. No início, eram pedidos de reforço. Depois, pedidos de reposicionamento. Em seguida, pedidos para encurtar linhas, abandonar salientes, recuar para posições mais defensáveis. Cada um desses pedidos era, na prática, uma confissão parcial. Nenhum general dizia: não podemos vencer. Mas cada linha escrita sugeria exatamente isso. O problema não era apenas militar. Era político. Admitir a derrota significava confrontar diretamente a figura que concentrava todo o poder decisório: Adolf Hitler. Desde os primeiros anos da guerra, Hitler havia assumido o controle cada vez maior sobre as decisões militares. O que começou como interferência ocasional transformou-se em comando direto. Generais eram interrompidos, humilhados, descartados. Aqueles que ousavam discordar eram afastados. Outros desapareciam silenciosamente. Isso criou um ambiente onde a verdade precisava ser cuidadosamente moldada antes de chegar ao topo. Relatórios eram suavizados. Derrotas eram apresentadas como retiradas táticas. Exércitos destruídos tornavam-se reorganizações temporárias. O sistema passou a funcionar não para informar, mas para proteger quem informava. Ainda assim, mesmo com todos os filtros, a realidade vazava. No fronte oriental, o impacto foi devastador. A União Soviética, que muitos haviam considerado frágil e mal organizada, demonstrava agora uma capacidade de recuperação que nenhum planejamento alemão havia previsto. Após Stalingrado, algo se quebrou definitivamente. Não apenas um exército inteiro foi perdido, mas o mito da invencibilidade alemã no leste. A partir dali, cada ofensiva soviética vinha maior, mais coordenada, mais profunda. A Operação Bagration, em 1944, foi o golpe que eliminou qualquer resquício de ilusão racional. Grupos de exércitos inteiros simplesmente deixaram de existir. Divisões foram cercadas, aniquiladas, apagadas do mapa. Oficiais experientes morreram ou foram capturados em massa. As perdas não eram mais substituíveis. O exército alemão continuava existindo, mas estava se tornando uma força oca, sustentada por jovens sem treinamento e veteranos exaustos. No oeste, a situação não era melhor. O desembarque aliado na Normandia
não foi apenas uma vitória tática. Foi a demonstração clara de uma superioridade logística esmagadora. Os generais alemães observaram com atenção como os aliados conseguiam desembarcar homens, veículos, combustível e munição em uma escala que a Alemanha jamais poderia replicar. Cada contra-ataque alemão consumia recursos que não seriam repostos. Cada perda aliada era apenas um atraso. Dentro das salas de comando, os mapas começaram a contar uma história impossível de negar. Linhas defensivas que deveriam durar meses, ruíam em semanas. Reservas que deveriam existir simplesmente não estavam lá. Divisões apareciam nos papéis, mas não na realidade. O exército estava sendo mantido por improviso, não por planejamento. Foi nesse contexto que ocorreu algo raro. Diferentes generais, em frentes diferentes, chegaram à mesma conclusão de forma independente. Não houve conspiração, não houve acordo formal. Apenas a constatação silenciosa de que as equações básicas da guerra não fechavam mais. Homens, material, tempo, todas elas. A Alemanha estava perdendo. As conversas mudaram de foco. Antes, discutia-se como derrotar o inimigo. Agora, discutia-se onde resistir, por quanto tempo e com qual objetivo político implícito. Alguns passaram a considerar a possibilidade de uma rendição parcial ao Ocidente, temendo o que aconteceria se o Exército Vermelho alcançasse Berlim. Essas ideias nunca foram formalizadas, mas circulavam em sussurros, em conversas privadas, sempre acompanhadas de medo. O atentado de 20 de julho de 1944 foi um divisor psicológico. Para muitos generais, aquela era a última chance real de mudar o curso da guerra. Quando eu falo, não apenas Hitler sobreviveu, como saiu mais paranoico, mais isolado e mais determinado a lutar até o fim. A repressão que se seguiu eliminou qualquer espaço para a dissidência aberta. A partir daquele momento, admitir a derrota em voz alta tornou-se não apenas perigoso, mas suicida. Mesmo assim, internamente, a admissão já estava feita. O que restava era administrar a derrota sem poder reconhecê-la oficialmente. Isso criou uma situação moralmente devastadora. Generais que sabiam que a guerra estava perdida continuavam assinando ordens que enviavam homens para morrer por posições sem valor estratégico real. Cada dia de atraso significava mais cidades destruídas, mais civis mortos, mais soldados sacrificados. Hitler, isolado em seus quartéis, recusava-se a aceitar qualquer realidade que não se encaixasse em sua visão. Ele falava de divisões fantasmas, de contraofensivas inexistentes, de armas milagrosas que mudariam tudo no último momento. Seus generais ouviam em silêncio. Alguns tentavam corrigir números discretamente. Outros simplesmente deixaram de discutir, não porque concordavam, mas porque sabiam que nada mudaria. O momento em que a guerra foi admitida como perdida não foi marcado por palavras, mas por comportamentos. Quando os generais deixaram de discutir planos de vitória, quando passaram a falar apenas em atrasar, conter, ganhar tempo, quando a preocupação deixou de ser estratégica e passou a ser histórica. Como esse conflito terminaria e como seriam lembrados? Quando os aliados atravessaram o Reno, a última barreira natural da Alemanha Ocidental, não havia mais qualquer dúvida. Aquilo não era mais defesa, era colapso controlado. Ao mesmo tempo, no leste, o Exército Vermelho avançava com uma força que ninguém conseguia deter. A Alemanha estava sendo esmagada entre duas frentes implacáveis. Alguns generais começaram a pensar no que viria depois. Não em vitória, mas em sobrevivência nacional. Como preservar infraestrutura? Como evitar destruição total? Como salvar o que ainda pudesse ser salvo? Essas preocupações jamais chegaram aos discursos públicos. Para o povo alemão, a narrativa oficial continuava sendo resistência total. A tragédia final foi essa desconexão absoluta. Enquanto os comandantes sabiam que a guerra estava perdida, soldados continuavam lutando, acreditando que ainda havia um propósito. Civis continuavam sendo mobilizados. Cidades continuavam sendo defendidas até o último homem. Tudo em nome de uma vitória
que já havia sido abandonada em silêncio pelos próprios líderes militares. Quando finalmente veio o fim, ele não surpreendeu aqueles generais. Para eles, a guerra havia terminado muito antes, naquele dia silencioso em que perceberam que já não discutiam como vencer, apenas quanto ainda seria perdido antes do colapso final. O dia em que os generais alemães admitiram que a guerra estava perdida não foi registrado nos livros como uma data específica, mas foi um dos momentos mais decisivos de todo o conflito. Porque a partir dali, tudo o que veio depois, menos cada batalha, cada bombardeio, cada morte, menos aconteceu. Não por esperança de vitória, mas pela incapacidade de parar uma máquina que já havia ultrapassado o ponto de retorno. A guerra continuou, mas a ilusão morreu ali. Em silêncio, entre mapas riscados, relatórios ignorados e homens que compreenderam tarde demais que já haviam perdido tudo.